Essa aula começará com o tema de referencial inercial. Nesse slide eu mostro uma figura que é a do Shinkansen. Shinkansen é o trem-bala japonês. Ele foi inaugurado no início de outubro de 1964, dias antes do início dos Jogos Olímpicos, para realizar o trajeto entre Tóquio e Osaka. Em 1965 foi aprimorado para percorrer os 397 quilômetros entre Tóquio e Osaka em até 4 horas. Na tabela, podemos ver como evoluiu a velocidade do trem-bala japonês desde sua implantação há 46 anos. Então, os anos aqui variam de 1963 até o ano de 2003. O modelo do trem e a rapidez que ele é capaz de atingir. Então, veja que em 1963 ele atingia 256 km por hora. Em 2003, ele já é capaz de atingir 581 km por hora na versão do maglev. Então, na primeira parte desse curso, vamos estudar os conceitos de distância, tempo e deslocamento. Elas são medidas em relação a um referencial inercial, por isso é importante definir este referencial. Observe que essas grandezas distância e tempo não estão no sistema internacional. Veja que elas estão listadas como quilômetro e hora. Você seria capaz de converter essas unidades para o sistema internacional? Volte lá na aula 2 e veja como isso é feito. A rapidez, que eu menciono nesse slide, vou deixar para a parte 2 da aula 3. Veja que é uma grandeza física derivada a partir da razão da distância percorrida pelo tempo. Qual seria a rapidez do Sistema Internacional de Unidades, isto é, em metros por segundo? Você já é capaz de fazer esse cálculo mesmo sem saber muito bem o que seja rapidez. Eu quero definir um referencial inercial e para motivá-los tenho duas perguntas. Na fotografia, o Shinkansen está em movimento? Quão rápido o trem-bala está se movendo? Aqui é uma imagem do Shinkansen, provavelmente em alguma estação no Japão. Para responder essas perguntas, precisamos definir um referencial. Um referencial é uma estrutura rígida, em relação ao qual podemos especificar a posição de qualquer partícula ou corpo rígido, no espaço e no tempo. Essa figura é uma representação do que seria um referencial tridimensional. Qualquer ponto num dos quadrantes desse referencial é bem identificado pelas suas coordenadas cartesianas, x, y e z. E se colocarmos um relógio nesse referencial, temos a possibilidade de construir um referencial inercial. Ao lado, eu represento para vocês um referencial em uma dimensão. Vejo que ao longo do espaço, ou ao longo do comprimento da régua, é preciso ter vários relógios igualmente espaçados, e que esses devem ter sido sincronizados de modo a marcarem o tempo correto em relação ao marco zero, enquanto o movimento acontece. Nessa figura, a esfera deslocou-se da posição x igual a zero, no tempo t igual a zero, e avançou distâncias igualmente espaçadas, 0, 5, 10 e 15 centímetros, em intervalos de tempo igualmente espaçados, 0, 1, 2 e 3 segundos. Não sei se você já viajou de trem, talvez de avião. Vou considerar no avião que nos é mais familiar do que os trens. Nos aeroportos há relógios sincronizados com um relógio tomado como padrão. No Brasil, os relógios são sincronizados de acordo com o horário oficial de Brasília, que é, por sua vez, sincronizado com um relógio atômico, que não atrasa na escala da vida humana. Isso implica que 13 horas no relógio em Natal também será 13 horas no relógio do Rio de Janeiro, para uma viagem entre Natal e Rio. E esses relógios são sincronizados, então se o avião parte no instante 13 horas marcado no relógio de Natal, o avião chegará às 15h58 horas no relógio existente no aeroporto do Rio. O relógio de Natal também será 15 horas e 58 minutos. O relógio dos passageiros do avião, se sincronizados no momento da partida, terão marcado um tempo de viagem de 2 horas e 58 minutos ao chegarem ao Rio de Janeiro. Estou fazendo aqui 3 hipóteses nesse estudo do movimento do cotidiano, uma viagem de avião. Primeiro, os relógios estão sincronizados, e isso foi feito no início do movimento. Segundo, o tempo é absoluto e não é afetado pelo movimento do avião ou pelo observador. Em nosso exemplo, o tempo em Natal é o mesmo tempo no Rio de Janeiro. E é também o tempo dos relógios a bordo da aeronave. O tempo é o mesmo em qualquer lugar. Terceiro, o tempo é homogêneo. Não há atrasos ou avanços do tempo nesses relógios,
O movimento do avião não atrasa ou adianta o tempo marcado pelos relógios dos passageiros. Portanto, na mecânica clássica ou mecânica newtoniana, dizemos que o tempo é absoluto. O tempo é o mesmo em qualquer lugar e é homogêneo, não se contrai ou se dilata. Apesar de Isaac Newton não ter considerado, o tempo também é isotrópico. Significa que as leis da mecânica clássica são invariantes sobre uma inversão do tempo, isto é, o fluxo passado-futuro é o mesmo do futuro-passado. Com essas três hipóteses, podemos dizer o seguinte: a duração da viagem será sempre a mesma entre Natal e Rio, 2 horas e 58 minutos, independente do horário de partida, seja 13 horas, 14 horas ou 15 horas. O fenômeno físico ou o evento, que é a viagem de Natal ao Rio, é sempre o mesmo, e não depende da hora em que o avião partiu. Há apenas uma transformação de translação temporal. O voo terá a mesma duração se sair às 13 horas ou às 20 horas. Claro, estou supondo as mesmas condições iniciais. No caso dos voos, sem atrasos decorrentes das condições climáticas durante a viagem, por exemplo. Quanto ao espaço, também podemos dizer que o espaço é absoluto, homogêneo, isotrópico e euclidiano. Os significados são análogos aos do tempo. Absoluto significa que o espaço é o mesmo em qualquer lugar. Homogêneo, o espaço não se contrai ou se dilata. Isotrópico, o espaço não depende da direção e sentido. E euclidiano, que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Isso às vezes é dito assim: o movimento é retilíneo. Isso é possível quando estamos tratando de uma geometria euclidiana. Voltando ao nosso exemplo da viagem do avião entre Natal e Rio, significa que o movimento do avião não altera o comprimento da régua utilizada para medir a distância entre Natal e Rio. Assim, a distância percorrida entre esses dois pontos será a mesma se o piloto tomar sempre a mesma rota. Agora, será que essas hipóteses são sustentadas a partir da observação experimental? Vou dizer para vocês o seguinte: não podemos saber a priori como o andamento de um relógio ou uma régua são afetados por condições físicas extremas, muito remotas de nossas experiências cotidianas. Por exemplo, pelo transporte do relógio a velocidades extremamente elevadas, comparáveis à velocidade da luz, ou pela presença de campos gravitacionais extremamente intensos, que podem curvar o espaço de modo que a geometria euclidiana não seja mais aplicada. Hoje sabemos que a experiência mostra que tais condições extremas, velocidades elevadas e campos gravitacionais intensos, de fato afetam a marcha do relógio, de forma que hipóteses não físicas sobre o tempo, como a de Newton, têm de ser revista nessas condições. O mesmo sendo válido para as medidas de comprimento. Mas para os movimentos de carros, trens e aviões, a hipótese de Newton, a mecânica clássica, se aplica perfeitamente. E vamos adotar essa ideia de tempo e espaço absolutos por hora. Veja que bela fotografia apresentada nesse slide. As estrelas distantes, quando observadas da superfície da Terra, parecem se localizar num ponto e são estáticas uma em relação às outras. É isso que vemos quando observamos o céu noturno, quando temos essa possibilidade. As estrelas distantes parecem estar em repouso ou em movimento com velocidade constante, umas em relação às outras, e são ditas referenciais inerciais. Mas se tivéssemos a possibilidade de termos em nossas mãos instrumentos de medida, de observação das estrelas, veríamos que as estrelas distantes parecem estar em repouso, mas também em movimento com velocidade constante, umas em relação às outras. E por isso, as estrelas distantes são ditas referenciais inerciais. Esse conjunto de estrelas que estamos vendo nessa fotografia constitui um referencial inicial, mas veja que eu disse parecem. Em primeiro lugar, as estrelas se afastam uma das outras, com velocidade aproximadamente constante, como eu acabei de dizer. Isso é uma evidência experimental. Em segundo, porque o nosso tempo de observação dessas estrelas é ínfimo em comparação ao tempo que elas levam para se afastarem uma das outras. É bem verdade que podemos observar as estrelas aqui da Terra. Ao tirar uma fotografia de tempo de exposição baixa, vemos que as estrelas são praticamente estáticas durante essa fotografia instantânea. Nessa fotografia, temos nitidamente as estrelas como pontos luminosos e é possível identificar o Cruzeiro do Sul. Esse conjunto de estrelas constitui um referencial inercial com boa aproximação, tanto é que era usado para a navegação.
Mas se aumentarmos o tempo de exposição da câmera para termos uma fotografia do céu noturno, nós veremos que as estrelas deixam rastros curvilíneos. Devido à sua rotação diária e sua órbita, a Terra não é um referencial inercial para longos tempos de observação das estrelas. Então eu quero repetir isso. A Terra não é um referencial inercial. Não porque se move somente, mas porque se move num movimento curvilíneo em torno do Sol. Referenciais inerciais devem se mover em linha reta e sem curvas. Nas curvas temos um referencial acelerado, logo não inercial. Vejo que estou me estendendo um pouco sobre o referencial inercial, mas ele é muito importante para estudarmos a física. Assim, nossas primeiras noções do referencial inercial são 1. As estrelas distantes parecem estar em repouso ou em movimento com velocidade constante, umas em relação às outras, e são ditas referenciais inerciais. 2. Um referencial inercial deve ter um movimento retilíneo, isto é, ter uma velocidade constante ou estar em repouso. Um observador fixo nessas estrelas distantes, ao observar a Terra, não perceberá o seu movimento devido ao grande afastamento ou ao próprio tempo de observação. Dizemos que qualquer observador referencial fixo nessas estrelas distantes é também um observador ou um referencial inercial. Veja essa fotografia. Ela foi tirada a 6 bilhões de quilômetros da Terra pela câmara de bordo Voyage 1, no ano de 1990. Essa fotografia é extremamente famosa e aparece no livro Pálido Ponto Azul, do autor Carl Sagan. Em seu livro de 1994, ele disse: "Olhe novamente para esse ponto. É aqui, esse é o nosso lar, somos nós." E passou a descrever a Terra, no seu livro, como uma partícula de poeira suspensa em um raio de sol, de certa forma para mostrar a insignificância do ser humano frente à imensidão do universo. Mas também destacou positivamente a vida humana na face da Terra. Como não são as estrelas que se movem nessas poucas horas de observação para o registro das fotografias, certamente é a Terra e tudo o que há nela que está em movimento de rotação em torno do seu eixo. Aliás, é isso que nos dá as noções de dias e noites. A Terra tem um movimento de rotação que é desclassifível como referencial inicial. Agora surge a segunda noção de referencial inicial. O movimento depende do referencial do observador. Um observador na Terra, num tempo de exposição de algumas horas, vê as estrelas se moverem de modo distinto de outro observador em um outro ponto sobre a superfície da Terra. A fotografia que eu mostro agora ilustra a observação do Sol e de estrelas quando o observador observa as estrelas de pontos diferentes a partir da Terra. À esquerda dessa figura, estamos no Polo Sul. O rastro das estrelas é diferente do lado direito, onde a fotografia foi feita no Polo Norte. A região central, mais luminosa, é justamente o Sol que se move na linha do Equador. Então quero deixar claro para vocês, as estrelas distantes são o referencial inicial, e a descrição do movimento é relativa ao referencial ou observador, ou seja, a descrição do movimento depende de quem observa e de onde ele se encontra. Agora, não confunda isso com as constatações experimentais da mecânica clássica, de que o espaço e o tempo são absolutos, homogêneos e isotrópicos. O espaço e o tempo não dependem do referencial do observador, mas a descrição do movimento parece ser relativa ao referencial ao observador. Certamente você deve ter percebido que um aspecto envolvido na discussão que acabamos de mencionar é a escala de tempo de observação. Vamos imaginar um experimento feito aqui na Terra com um jogador de ping-pong. A mesa de ping-pong está fixa em relação às paredes ou o mesmo que dizer em relação à Terra. Por outro lado, a bolinha do jogo se move de um lado para o outro em relação à mesa e à Terra e aos jogadores no movimento de vai e vem. O tempo de duração ΔT de um único movimento da bolinha de ping-pong é extremamente curto em comparação ao período de rotação da Terra. Um outro experimento seria uma viagem de avião Brasil-Japão, que tem um tempo de duração, devido ao movimento do avião, que é compatível com o período de rotação da Terra, 24 horas ou mais. Matematicamente, podemos comparar o tempo de duração do jogo e da viagem com o período de rotação da Terra por meio da seguinte equação. Se o tempo de duração ΔT de um único evento aqui na Terra é extremamente curto em comparação ao período de rotação da Terra, matematicamente podemos dizer que essa razão, 2π
vezes ΔT dividido pelo período de rotação da Terra é muito menor que 1. Se a relação acima é satisfeita, podemos considerar que os referenciais fixos na Terra são bons referenciais iniciais para o estudo do movimento dos corpos. Durante o jogo de ping-pong, a Terra pode ser considerada um referencial inercial, diferente de uma viagem de avião entre Brasil e Japão, onde o movimento do avião em relação à Terra leva algumas horas, e, portanto, a Terra não pode ser considerada um referencial inercial. Voltando ao caso das estrelas distantes, podemos dizer que as acelerações, variações das velocidades das estrelas fixas, são aproximadamente nulas para um longo período de observação, que seria o ΔTzinho na nossa expressão, em comparação ao período orbital da Terra, t. Para pequenas escalas de tempo, ou pequenas escalas de observação, a Terra pode ser considerada um referencial inercial. Isso vai facilitar os nossos modelos físico-matemáticos para explicar os fenômenos físicos cotidianos à luz da mecânica newtoniana. Então, a mecânica de Newton é válida quando nós podemos considerar a Terra como um referencial inercial. Nós não precisamos olhar para as estrelas, basta olharmos para os nossos laboratórios, aqui na Terra. Para você fixar as ideias, vou resumir então o que nós vimos até agora sobre os referenciais iniciais. As estrelas distantes são referenciais iniciais, e qualquer observador referencial fixo nas estrelas distantes é também observador ou referencial inicial. Referenciais iniciais devem estar em repouso ou em movimento a velocidade constante em relação a outros referenciais iniciais. Entretanto, em muitos casos, o efeito do movimento terrestre é desprezível. Lembre-se do tempo de observação. Assim, na maior parte dos casos, com boa aproximação, a Terra e seus laboratórios são bons referenciais inerciais. Agora temos conhecimento sobre os aspectos conceituais do referencial inercial, de como classificá-lo como inercial ou não inercial. Do ponto de vista operacional, para fazermos nossos cálculos, nossos modelos físicos, nós vamos identificar um referencial inicial da seguinte forma: um sistema de 3 eixos ortogonais que se movem um em relação ao outro com velocidades constantes. Na primeira figura, eu tenho uma representação de uma partícula que se move com uma determinada velocidade ao longo do eixo x. Se ela se movesse ao longo do eixo y ou do eixo z, o movimento poderia ser estudado de qualquer forma, porque o espaço e o tempo é o mesmo em qualquer lugar e tempo. Na segunda figura, o meu referencial foi deslocado um pouco para cima em relação ao primeiro. E tanto faz a localização desse segundo referencial, porque o espaço é homogêneo. E em terceiro, veja que os eixos foram rotacionados. Antes eu tinha os eixos x, y e z, e agora eu tenho o eixo x, y e z. Nesses referenciais, as leis físicas serão as mesmas, independente da escolha do referencial. Isto é, as leis físicas são invariantes sob a escolha do referencial inicial. E nesse slide eu coloco 3 referenciais: do espaço-tempo absoluto, do espaço-tempo homogêneo e do espaço-tempo isotrópico.